Nosso tema é Igreja Batista Reformada. Estamos buscando responder a pergunta: o que é uma Igreja Batista Reformada? E hoje, o nosso tema é soteriologia calvinista. Nós estamos tratando da parte 1. Na semana que vem eu vou fazer a parte 2. E hoje o meu objetivo é trazer para os irmãos o contexto de como foi formulada muita coisa da soteriologia calvinista, da importância do Sínodo de Dort, como eu falei na semana passada e trouxe para vocês na tarefa, o que foi falado ali, o que foi gerado, quais doutrinas foram expostas e reafirmadas e como a gente pode aprender diante disso tudo. Na próxima semana, na parte 2, eu vou entrar mais profundamente em cada uma das doutrinas. Profundamente assim, 10 minutos para cada doutrina. Não é muita coisa, é só mesmo um apanhado. Mas vou falar disso e também queria separar um momentinho para perguntas. Então, mesmo se eu não der tempo para perguntas no final, você pode anotar a sua pergunta, me mandar durante a semana, e na semana que vem eu vou buscar ter pelo menos um pouquinho da aula para a gente falar sobre isso, ok? Beleza, então, vamos lá. Aqui, tá. Eu queria começar com isso aí, Armínio e os remonstrantes versus os calvinistas, explicando para vocês um pouco do contexto daquilo que houve ali nessa época e como a reação ao movimento arminiano remonstrante gerou o Sínodo de Dort, os cânones de Dort, aquilo que nós chamamos hoje de 5 pontos do calvinismo. Ok? Primeiro eu quero que vocês saibam que a controvérsia entre arminianismo e calvinismo ela surgiu na Holanda no início dos anos 1600 e ela se espalhou por todo o território holandês, onde a igreja reformada naquele lugar era maioria. O fundador do grupo arminiano foi esse cidadão aí, Jacó Armínio. Essa fotinha dele aí. Ele gostava muito de ir no barbeiro. A barba dele era perfeita. Eu não sei se eles faziam isso só para tirar foto ou para pintar, né? Mas esse aí foi o fundador do grupo arminiano, Jacó Armínio, né? As ideias de Armínio foram a base ali do grupo que é denominado grupo arminiano. Mas eu quero trazer algumas informações importantes sobre a vida de Armínio que eu acho que enriquece a gente. A primeira delas é que Armínio estudou em Genebra, sob o ministério de Teodoro de Beza, que foi sucessor de Calvino. E ele se tornou professor de teologia na Universidade de Leiden, na Holanda, em 1603. Então, Armínio estudou com o sucessor de Calvino, Teodoro de Beza. Ele foi ensinado, ele foi instruído, ele foi formado em teologia calvinista. Ele estudou com um dos grandes da história, em Genebra, que era a cidade padrão, a cidade modelo, como Calvino queria que eles fossem, da teologia reformada. E Armínio estudou ali. Armínio também era uma das mentes mais brilhantes da academia holandesa do século XVII. Então a gente não está falando aqui de alguém despreparado. A gente não está falando aqui de um fantoche, um espantalho que a gente faz. Não, ele não acreditava nisso, ele acreditava nisso. Não, a gente está falando aqui de um cara estudado, bem formado, sim, que cometeu erros, como a gente vai ver, mas que na sua época ele exerceu um papel muito importante e era um professor muito importante também da universidade lá da Holanda, na qual ele ensinava. Outro fato importante sobre Armínio é que ele começou a ir contra os pontos da confissão belga e começou a ir para muito longe daquilo que nós entendemos como teologia reformada. Então, Armínio, depois de um tempo, ele foi formado lá em Genebra, com Teodoro de Beza, aí ele assumiu o posto de professor na Universidade de Leiden, na Holanda, e a partir de então ele começou a ter algumas ideias consideradas heterodoxas, ou que se distanciavam da confissão belga e do catecismo de Heidelberg, que eram os dois documentos oficiais da Igreja Reformada naquela época. Ele começou a se distanciar disso e aí começou a ter problemas. Por quê? Porque na Holanda a maioria da igreja era reformada. Na faculdade de Leiden, na Universidade de Leiden também, os professores e tudo mais. Então ele começa a ter algumas ideias diferentes e ele começa a ter problemas. E um dos seus grandes embates foi com esse professor que eu coloquei ali, Francisco Gomarus, alguém que a gente não fala muito, mas foi muito importante na história. Olha a fotinha dele aí. Também gostava de uma barba bem feita. Gostava de uma barba bem feita e está ali. Francisco Gomarus, que era um cara brilhante, e professor também lá na Holanda, professor reformado.
E ele, o Gomarus, começou a confrontar Armínio das ideias que ele estava tendo. Ele estava se distanciando das confissões, e o Gomarus começou a ir para Armínio e falar: olha, você está se distanciando das confissões, você está errado, você está indo por um caminho perigoso. E ele começou a ter grandes embates com esse professor Francisco Gomarus. Armínio, então, ele teve que provar que a sua doutrina não era tão heterodoxa assim, e ele teve uma grande resistência. Só o que acontece com Armínio? Ele morre em 1609. Ele morre em 1609. Então, ele não viu o que foi criado depois. Os 5 pontos do arminianismo, os 5 artigos do arminianismo, como nós temos, não foi feito por Armínio diretamente, né? Foi feito pelos seguidores de Armínio. Armínio morreu antes. A base das doutrinas, a influência, é de Jacó Armínio, só que não foi ele, em si mesmo que fez isso. Ele morreu, como disse aqui, ele morreu rapidamente em 1609, e aí em 1610 os seus seguidores eles fizeram a remonstrância. Aguardem esse nome aí, se vocês verem esse nome em algum lugar, vocês vão se lembrar dessa aula. Eles fizeram a remonstrância, que era um movimento que visava afirmar e sistematizar as doutrinas arminianas ou de Armínio e perpetuar os ensinamentos. Assim, os arminianos, eles formularam seu credo em 5 artigos e os apresentaram perante as autoridades políticas da Holanda em 1610. E foi um documento assinado por 46 ministros. Então, olha o contexto da época. Um cara foi formado lá em Genebra sobre o ministério de Teodoro de Beza. Ele assumiu um posto na Universidade da Holanda. Ele começou a se distanciar da tradição reformada e a ter ideias diferentes da confissão. Ele começou a ter fortes embates dentro da sua época, tanto com os professores da faculdade, principalmente Francisco Gomarus, quanto pelos outros ministros da Igreja Reformada Holandesa. Só que ele morre em 1609, e os seguidores dele desenvolvem um pouco mais a doutrina que ele deixou, o legado, a influência que ele deixou, e em 1610 eles fazem a remonstrância, que é um protesto contra as doutrinas da confissão, as doutrinas calvinistas que eram faladas ali, e eles, pela remonstrância, eles apresentam uma nova forma de enxergar a soterologia. A remonstrância, ela está resumida em 5 artigos, que foi o que eles produziram, e esses 5 artigos é uma maneira de enxergar a soteriologia diferente da que tinha sido proposta por Calvino, por Zwinglio, por outros reformadores que vieram antes. Ok? Estamos entendendo isso aqui? Sim ou não? Sim ou não? Tá bom, então beleza. Se vocês quiserem, vocês podem seguir no Instagram, gomarus, .. Vamos seguir. Agora vamos entrar um pouquinho no que eles diziam, tá? Para a gente compreender bem da onde que veio os 5 pontos da teologia reformada, da soteriologia calvinista e tudo mais. Com a remonstrância, a partir de 1610, os arminianos eles apresentaram 5 desafios teológicos à fé reformada, afirmando a sua crença, em primeiro lugar, na eleição baseada na presciência, ou na fé prevista. É assim que eles diziam em seu artigo 1º. E aqui, irmãos, eu quero que a gente tenha muito cuidado e a gente analise o documento original. Esse artigo 1 aqui é uma tradução revisada do latim, do holandês e do inglês. Que não fui eu que fiz, obviamente, né? Eu ainda não tenho esse dom de línguas tão apurado assim. Mas eu consegui pesquisar e teve um teólogo que fez uma revisão muito cuidadosa daquilo que estava no holandês, daquilo que foi colocado para o latim, também daquilo que estava no inglês, e traduziu aí para o português esses 5 artigos. Eu quis trazer aqui para que a gente pudesse analisar e ver o que eles realmente diziam. Tá? Então, a eleição realizada com base na presciência, fé prevista. Em alguns lugares você vai ver assim, a eleição condicional. Mas não é que eles diziam que era eleição condicional. A gente que diz que é eleição condicional. Porque a gente diz, olha, se for assim, é porque tem condição. Então é condicional. Mas o que eles diziam era isso. Eleição realizada com base na presciência, fé prevista. Nevardo, você pode dar o microfone para o Bruno, para ele ler esse artigo 1 para a gente? Olhem bem, eu vou perguntar para vocês qual é a diferença
para a soteriologia calvinista. Vai lá. Que Deus, pelo propósito eterno e imutável em seu Filho Jesus Cristo, desde antes da fundação do mundo, ele determinou a respeito da raça humana pecadora e caída, salvar em Cristo, pelo amor de Cristo e através de Cristo, a quem, pela graça do Espírito Santo, crerão em seu Filho Jesus e perseverarão nesta fé e obediência da fé, por meio desta graça, até o final. E, por outra parte, deixar aos incorrigíveis e incrédulos no pecado e sob a ira, condená-los como alienados de Cristo, de acordo com a palavra do Evangelho de João 3,36, o que crê no Filho tem a vida eterna, mas o que se recusa a crer no Filho não verá a vida, senão que a ira de Deus permanece sobre ele, e também de acordo com outras passagens das Escrituras. Olha que interessante. Para o arminiano não existe eleição? Sim ou não? Existe. Para o arminiano, a raça humana não é pecadora e caída? Ela é pecadora e caída, está ali. Para o arminiano, Deus não escolheu antes da fundação do mundo? Não, ele escolheu, está ali. Está tudo ali. Não é por Cristo, ou pelo amor de Cristo, ou pela graça do Senhor? Não, está tudo ali. Só que tem uma diferença. Para eles, Deus, pelo seu propósito eterno e imutável, seu Filho Jesus Cristo está ali, desde antes da fundação do mundo, determinou a respeito da raça humana pecadora e caída, salvar em Cristo a quem, pela graça do Espírito, vai crer. E vai perseverar em fé e obediência. Então, para o arminiano, e aqui no primeiro artigo dos remonstrantes, Deus, ele elege, ele escolhe pelo seu propósito, aqueles a quem haveriam de crer. Então, ele olhou pela sua presciência, ou seja, ele viu o que iria acontecer, e aí ele viu, não, esse aqui vai ter fé, não, esse aqui vai crer, esse aqui vai perseverar, então esse aqui vai ser escolhido. Entenderam isso? Entenderam? É por isso que em alguns lugares a gente vai ver sendo afirmado assim, os arminianos creem na eleição condicional. É condicional a quê? Não é condicional no sentido de que eles não precisam da graça, ou porque eles não são salvos pelo Evangelho ou por Cristo. Não. É condicional no sentido que Deus viu algo que iria acontecer, uma fé no coração dos seus eleitos. Então, ele fez. Então, ele escolheu. Estão entendendo? Ok? Então, gravem isso aí, a gente vai prosseguir. Os arminianos, eles também apresentaram um outro desafio à fé reformada, afirmando a sua crença em uma expiação universal, ou expiação ilimitada. Esse é o artigo 2. Charles, você pode ler para a gente? Lê para a gente aí. Expiação universal ilimitada. Artigo 2, expiação ilimitada. Que, de acordo com isto, Jesus Cristo, Salvador do mundo, morreu por todos e cada um dos homens, de modo que, por sua morte na cruz, obteve para todos eles a redenção e o perdão dos pecados. Ainda que ninguém que não seja crente na realidade desfruta desse perdão, de acordo com João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E em João 1, João 1, 2:2, e é a propiciação por nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos do mundo todo. Então, isso é o que eles afirmavam a respeito da morte de Cristo. E qual que é a diferença aqui? É que para os arminianos, e segundo esse artigo 2 aqui, os méritos de Cristo, a morte de Cristo, ele possui méritos e benefícios universais, ou seja, Cristo obteve a salvação para todos, indistintamente. Mas somente aqueles que creem recebem a sua eficácia. Então, sim, Cristo obteve salvação para todo mundo, mas somente aquele que crê recebe a sua eficácia. O ponto de diferença aqui, é aqui que a doutrina vai começando a correr para lados bem diferentes, é que para os arminianos a obra expiatória de Cristo, ela torna possível que todos sejam salvos, embora ela não assegure a salvação de ninguém. Por quê? Porque a pessoa precisa exercer a fé. Então, a obra de Cristo na cruz, a morte de Cristo na cruz, ela torna possível que todo mundo seja salvo. Então, é uma possibilidade a todos. Não necessariamente é uma compra. É um negócio certo, seguro.
como a doutrina calvinista que nós vamos ver diz que é que Cristo fez na cruz. Então é uma possibilidade, embora não assegure a salvação de ninguém, a pessoa precisa exercer a fé e tudo mais, a gente vai ver aqui nos próximos pontos. Estão entendendo? Ok? Então vamos lá. Artigo 3. Esse eu acho que é um dos mais complicados, mas eu vou tentar explicar rápido e resumido e claro aqui. Entrega o microfone para alguém, por favor, Charles. Sobre a depravação, como eles diziam, incapacidade natural e livre-arbítrio. Olha o que diz. Depravação, incapacidade natural e livre-arbítrio. Artigo 3. Incapacidade natural. Que o homem não tenha graça salvadora por si mesmo, nem pela energia do seu livre-arbítrio. No entanto, como ele, em estado de apostasia e pecado, não é capaz dele e por ele mesmo pensar, desejar, nem mesmo fazer coisa alguma que seja realmente boa, tal como eminentemente é a fé salvadora, mas que lhe é necessário nascer de novo de Deus em Cristo, por meio do Espírito Santo, e renovar o entendimento, inclinação ou vontade e todos os seus poderes, para que possa entender, pensar, desejar e efetuar corretamente o que é verdadeiramente bom, de acordo com a palavra de Cristo em João 15:5. Separados de mim, nada podeis fazer. Difícil, né? Você falou, pastor, o que a gente faz? Tá certo isso aí? Tem muita coisa correta, mas eu quero que vocês percebam as nuances no ensino. Olha só, eles dizem que o homem ele não faz nada sem Cristo, sem a graça de Cristo. Que ele não pode fazer nada do que é bom, ele não pode desejar coisa boa, ele não pode fazer nada sem a graça do Senhor, sem ser nascido de novo em Cristo, sem ser gerado por meio do Espírito, que renova o entendimento, inclinação, vontade e tudo mais. Qual que seria a diferença para a teologia calvinista, então? É que, mesmo os arminianos, eles falando sobre essa depravação, esse pecado que atinge o homem em todo o seu coração e ser, eles ainda consideram uma coisa chamada graça preveniente ou graça capacitadora, que vem antes da salvação. E o que essa graça capacitadora ou preveniente, que vem antes da salvação, faz? Ela estaria restaurando o livre-arbítrio do homem, que foi perdido na queda com o pecado, lembra? O homem pecou, perdeu o livre-arbítrio, ele não pode desejar nada de bom. Mas essa graça capacitadora de Deus, ela vem e restaura esse livre-arbítrio do homem, que foi perdido na queda, e a partir disso ela dá a chance do homem escolher o bem, escolher aquilo que ele quer fazer, no caso de ir a Cristo ou rejeitar. Então, por essa graça capacitadora, ele pode ir até o Senhor. É por isso que a teologia arminiana também é chamada de teologia sinergista, porque a obra de dois ou mais. No caso sim, a graça de Deus que vem e atua no coração do homem e que torna um homem capaz de ir a Deus, capaz de desejá-lo. E o homem que tem que responder isso de forma adequada e de ir lá e fazer. Estão entendendo? Então, essa seria a nuance. E por que os calvinistas, por que a soteriologia calvinista diz que isso dá muito a entender de uma depravação parcial? É que, primeiro, a Bíblia não fala sobre essa graça que vem antes, essa graça preveniente, nem dessa restauração do livre-arbítrio, mas principalmente que, para a teologia calvinista reformada, que nós estamos embasando segundo as Escrituras, obviamente, quando a gente fala de depravação, é depravação por completo. É total, de modo que não há essa possibilidade do tipo de haver uma restauração de um livre-arbítrio que deixa o homem capaz de escolher para que caminho ele quer ir. Então, a gente fala assim, não, isso não é possível. Por quê? Porque o homem caiu completamente, ele está morto. Ou ele é regenerado e vive de novo pela graça de Deus, ou então ele fica morto. Não tem como ele estar morto, aí ele recebe uma vida, e ele escolhe, vou ficar morto ou vou ficar vivo. Estão entendendo as implicações? Ele fala, não, essa depravação ela é total. É por isso que um dos primeiros pontos, na verdade o terceiro, como segundo os cânones de Dort, é a depravação humana, total, completamente, incapacidade absoluta, em que o homem ele simplesmente não reage a nada da palavra de Deus se o Espírito de Deus não trabalhar no coração dele.
Entende? Então não existe esse de, não, o livre-arbítrio vem aqui, a graça capacitadora de Deus pode atuar e ele pode ficar apto a escolher. Não existe isso. Mas eles não dizem no seu artigo 3º que eles entendem que a depravação é parcial. Vocês estão entendendo isso? Quem está dizendo isso são os desenvolvimentos que vieram depois. Falou, olha, parece que eles não entenderam completamente as implicações da doutrina do pecado. Parece que eles não entenderam completamente as implicações da doutrina bíblica da queda. Mas ali no seu artigo 3º eles estão afirmando isso. Ok? Estão entendendo? É mais difícil do que vocês imaginaram, né? Pois é, e aí sim, você vai vendo as incoerências dentro da doutrina, né? Seriam os desenvolvimentos depois, Moisés. Mas vamos seguir aqui para ver a quarta. O quarto ponto deles é que a graça pode ser resistida. Tá? E eles aqui falam da graça preveniente. Nevar, dá alguém para ler, por favor, esse artigo. A graça pode ser resistida. Artigo 4. Graça preveniente. Que esta graça de Deus é o princípio, continuidade e alcance de todo o bem, até o ponto em que o homem regenerado, sem a graça preveniente ou assistida que desperta, continue e coopere. Não pode pensar, desejar, nem fazer o bem, e muito menos resistir às tentações do mal, de modo que todas as obras e movimentos que se podem conceber são atribuídas à graça de Deus em Cristo. Mas, acerca do modo de como opera esta graça, não é irresistível, pois está escrito acerca de muitos que resistiram ao Espírito Santo. Atos 7 e também em muitos outros lugares. Interessante, né? Eles dizem assim, olha, tudo que o homem faz é atribuído à graça de Deus em Cristo. Mas essa graça não é irresistível. Por quê? Porque tem várias passagens da Bíblia que o homem resiste. Né? Ou pessoas que estão ali a um momento dentro da igreja, e aí depois se desvia, e aí depois não quer ouvir a palavra, e aí depois resiste àquilo, vários convites. Como é que a gente explica isso? Como é que a gente explica esse tipo de coisa? Então, eles argumentavam que a graça ela pode ser, sim, resistida, que ela pode ser, sim, impedida. Né? E aí aqui eles falam novamente desse conceito que eu falei anteriormente, da graça preveniente, onde ela atua sobre o coração do homem, restaurando suas capacidades e dando a ele a opção de optar, de escolher para onde ele vai. Tá? E agora a gente vai fechar, e vamos fechar esse quadro e ver o final do ensino deles. Mas estão entendendo isso? Sim? Não, né? Tá bom. Por fim, a possibilidade de cair ou apartar-se da graça. Olha só o que eles dizem aí. Dá para alguém ler, por favor, Charles? Artigo 5. Perseverança condicional. Aqueles que são incorporados em Cristo pela fé verdadeira e com ela se fizeram partícipes de seu espírito doador da vida, têm por essa razão poder completo para lutar contra Satanás, o pecado, o mundo e sua própria carne, e obter a vitória. Entende-se bem que isso é sempre através da graça da assistência do Espírito Santo, e que Jesus Cristo sempre os assiste em todas as suas tentações por meio de seu Espírito, estendendo-lhes a sua mão, e se estão preparados para o conflito e desejam seu auxílio e não estão inativos, Cristo os guarda de cair, de modo que nem pela artimanha ou poder de Satanás eles não se desviem, nem sejam arrebatados das mãos de Cristo, de acordo com a sua palavra em João 10, 28. Ninguém as arrebata de minha mão. Mas, se eles são capazes, por causa de sua negligência, de esquecer dos começos de sua vida em Cristo, de retornar a este presente mundo mau, de apostatar-se da sã doutrina que os libertou, de perder a boa consciência, de cair desprovidos da graça, e isto pode se determinar mais particularmente pelas Santas Escrituras, antes do que ensinemos com a persuasão completa de nossas mentes. Olha só o que eles dizem aqui. Ele fala assim, não, ninguém arrebata os crentes da mão de Cristo, não. Eles continuam lá. Só que, se eles se esquecerem do começo da fé, se eles se esquecerem da Escritura, se eles se desviarem e eles permanecerem no erro, eles podem se apartar. Eles podem cair da graça na qual eles começaram. O calvinista ele diz assim, não, isso é impossível.
Porque se Deus realmente salvou alguém, se Deus realmente regenerou o coração, a graça de Deus também preserva essa pessoa no caminho. Então, é impossível que um verdadeiro crente, ele abandone drasticamente, definitivamente o Senhor. Ele pode sim ter momentos de desvio, momentos de queda, momentos de lutas, momentos de desespero, momentos de dúvida. Ele pode, muitas vezes, cair no pecado, mas em algum momento da sua vida ele volta. Ele se arrepende, ele crê em Cristo. Do caso contrário, ele nunca foi um verdadeiro crente. Ele era alguém que não se converteu de fato, ou estava fingindo, ou era um falso crente no meio dos outros. Uma nuvem sem água, e por aí vai, outros nomes que a Escritura traz. Mas o arminiano, ele considera isso. Ele fala, não, as pessoas estão ali. O que fica realmente está lá, sendo perseverado pela graça de Deus. Mas tem a chance também dele cair. Agora, sabe o que é interessante? Interessante é que Armínio, o próprio Armínio, e os primeiros arminianos, eles não tinham certeza desse ponto aqui. Você vai ver em alguns textos de Armínio, ele falando da perseverança dos santos. Aí você vai ver em outros lugares, talvez ele deixando dúvida no negócio. O ponto é, quando Armínio morreu, e alguns arminianos ali também, nesse primeiro momento, eles não tinham certeza desse ensino de que um crente poderia apartar-se da graça. No entanto, quando o Sínodo de Dort se reuniu, em 1618, os arminianos ali daquele tempo já haviam rejeitado a doutrina da perseverança dos santos, tal como concebida pela tradição reformada. E por isso que vem esse ponto deles, né? E também a rejeição pelo Sínodo de Dort dessa doutrina de ser possível alguém se apartar da graça. Mas eu, por exemplo, mesmo no seminário, eu tive um professor arminiano, muito bom, um dos melhores do seminário, inclusive. Ele ensinava teologia sistemática e utilizava um livro calvinista. Isso era engraçado. E ele fez um livro, o nome do livro é Jamais Perecerão. E ele fala sobre a doutrina da perseverança dos santos. Ele é arminiano. Então ele diz assim, não, isso aqui está errado, esse negócio de apartar-se da graça. Na verdade, um crente não pode se apartar da graça. E ele embasava com alguns textos de Armínio lá, os primeiros escritos e tudo mais. Fazia alguns malabarismos, mas chegava no final das contas afirmando a perseverança dos santos. Só estou trazendo essas nuances para vocês entenderem que as coisas não são os monstros, né? Que vai com as... o crente perde a salvação. Não é muito assim que acontece. Mas tem essas nuances de que elas foram rejeitadas. Ok? Sim. Na igreja onde eu fui convertido... Tá com saudade de você, né, para fazer essas coisas. Os batistas começam arminianos e terminam calvinistas. Era assim. Você escolhe se você vai ser salvo ou não. Mas uma vez salvo para sempre, nunca mais perde a salvação. Era assim, isso lá na década de 70, quando eu conheci o Evangelho. Muitas igrejas ainda continuam assim. Em geral, essa mistura, essa coisa assim dupla, né, que a gente encontra hoje. Talvez o professor tenha ido nessa linha. Sim, ele foi criado no meio batista. Só para anotar isso. Ótimo, obrigado, professor Maurício. É isso aí. E tá bom, a gente viu esses 5 desafios, né? A teologia reformada. Como que isso foi respondido? Sínodo de Dort, tá? O Sínodo de Dort, ele foi a resposta oficial aos desafios colocados pelo arminianismo, pelos 5 artigos que eles levantaram na remonstrância. Esse, como já foi dito aqui no início da aula, foi feito lá de 13 de novembro de 1618 a 9 de maio de 1619. Havia 84 membros e 18 delegados seculares para afirmar o que estava sendo falado ali em documento. O Sínodo de Dort, ele reconheceu que o ensino arminiano ameaçava 2 grandes temas do Evangelho. Quais? A glória que pertence somente a Deus em salvar pecadores e a segurança do crente na invencível graça de Deus. O sínodo, o que é o sínodo, né? É uma reunião, uma assembleia convocada por autoridades eclesiásticas. Então, esse sínodo foi convocado ali na Holanda, mas ele reuniu reformados de várias partes. Teólogos, pastores, presbíteros, líderes das igrejas, para poder cooperarem ali naquele tempo, escrever artigos de fé, rejeitar os erros e reafirmar as crenças. Tá? Então, o sínodo ele respondeu a esses desafios, tanto negativa, refutando o arminianismo em cada ponto levantado, quanto positivamente, expondo as principais doutrinas calvinistas da salvação.
Eu vou passar para vocês isso pelo grupo lá da secretaria, os cânones de Dort, e aí eu quero que vocês percebam exatamente isso ali, né? O aspecto negativo e positivo. Primeiro, eles fazem assim, reafirmando crenças. Eles falam o que eles estavam crendo, o que eles estavam reafirmando as doutrinas. Depois eles colocam rejeição dos erros. Aí eles refutam cada ponto que é levantado. Então, os cânones eles vão ser feitos com essas duas vertentes. Uma é reafirmar o que se crê e a outra é rejeitar o que está errado. É muito legal, muito legal. Vocês vão ter a chance de ler esse negócio. Por fim, né, os 5 pontos eles surgiram como uma defesa desses ataques arminianos e o que eles estavam querendo ali, né? Qual que era o verdadeiro âmago daquilo que eles estavam fazendo, do calvinismo, da teologia reformada. É o fato de que Deus ama soberanamente e graciosamente pecadores, com amor pleno e incondicional em Cristo. Então esse era o grande ponto para eles. Era isso que eles estavam querendo reafirmar, isso que eles estavam querendo consolidar ali com todo o trabalho do sínodo que foi realizado e com todo o trabalho daqueles homens ali que se reuniram durante todo esse tempo para escrever esses artigos. Aí é uma foto lá do sínodo, um amigo meu me mandou, participou lá do sínodo. É uma pintura que estava retratando como foi, né? Interessante, né? Cheio de gente, tem uma mesa ali no meio, tem pessoas ali nas cabines, olhando, anotando. Foi por isso, por quase um ano, né? Essa reunião ali em Dordrecht, na Holanda, para discutir isso. Agora vamos para os cânones de Dort. Por quê? O que o sínodo de Dort produziu foi os cânones de Dort, obviamente, né? E os cânones de Dort, eles podem ser resumidos assim. Vou colocar aqui para vocês logo tudo. Tá? Primeiro, eles disseram que a eleição incondicional e a fé salvadora são dons soberanos de Deus. Esse é o primeiro ponto que eles afirmam. Antes de qualquer outro, esse é o primeiro artigo. É o primeiro capítulo dos cânones de Dort. A eleição incondicional e a fé são graça. A graça de Deus é dom de Deus. E isso é incondicional, né? Por que é incondicional? Porque não depende do ser humano, não depende do homem ir lá e fazer alguma coisa, fazer uma parte e Deus fazer outra. É simplesmente pela graça e pelo poder de Deus. Tá? 2, o segundo capítulo dele, né? Ele, embora a morte de Cristo seja suficiente para expiar os pecados de todo mundo, a sua eficácia salvífica é limitada aos eleitos. E aí daí veio a doutrina da expiação limitada. Muita gente não gosta desse termo, né? Expiação limitada. Muitos teólogos já falaram disso. Só que ele ficou consolidado durante a história, ficou mais famoso, conhecido, e é assim que a gente fala hoje. Mas por que as pessoas não gostam? Porque pode parecer uma ideia errada, né? Expiação limitada, né? Quando eu ouvi isso pela primeira vez, eu fiquei assim, que isso? Você tem o direito de falar que a expiação de Cristo é limitada? Como assim? Né? Por isso que outras formas de definir essa doutrina foram propostas na história. Por exemplo, expiação definida, redenção particular, ou específica, ou expiação específica também. Mas o sentido não é que ela é limitada, específica e particular, porque ela não seria suficiente para salvar todo mundo, porque ela é em menor grau de poder e de suficiência mesmo. Mas é que ela visa alcançar um grupo específico. Né? Nenhuma gota do sangue de Cristo foi derramada de forma desnecessária, foi derramada por qualquer jeito, né? Por qualquer coisa. O sangue de Cristo foi derramado pelo seu povo, pela sua igreja, para salvar e para comprar a salvação, a libertação do pecado e a vida eterna para todos que creem nele. Então é isso que essa doutrina da expiação particular, específica, limitada, quer dizer. E não que a morte de Cristo tenha sido limitada em poder em alguma outra coisa. Estão entendendo isso? Ok, então. 3 e 4. Eles falaram de depravação total e graça irresistível em um só capítulo, porque eles diziam que não pode ser dissociado. Então, lá nos cânones de Dort, você não tem ponto 3 e ponto 4, você tem ponto 3 e 4, juntos. Porque eles falaram, essas coisas estão associadas. E o que eles disseram? Que todas as pessoas são de tal modo depravadas e corrompidas pelo pecado, que elas não podem exercer livre-arbítrio para com a salvação ou realizar qualquer parte dela. Não tem essa de sinergismo na salvação. Não tem como o homem trabalhar, porque está morto. Não tem como ele exercer livre-arbítrio, não tem essa de graça preveniente, não tem isso. O que acontece é que ele está corrompido e totalmente depravado pelo pecado. Por graça soberana, então, Deus tem que chamar irresistivelmente os eleitos e regenerá-los para novidade de vida. Por isso que vem as doutrinas da depravação total e da graça irresistível. Porque Deus tem que chamar esse homem a
vida eterna, a vida, a novidade de vida, como diz aí. E por último, eles disseram que Deus preserva graciosamente os redimidos, de modo que perseverem até o fim, embora sejam perturbados por muitas imperfeições, enquanto buscam confirmar a sua vocação e eleição. Eles não diziam que quando a pessoa se converte, é só uma escala de sucesso para a glória. Olha que maravilha. Escrever um livro assim, né? Escala de sucesso para a glória, vida cristã. Vai vender muito, só que não vai ter nada de Bíblia, né? Eles não disseram isso. Eles disseram, não, o Senhor preserva graciosamente. Essas pessoas podem ter muitas imperfeições ou encontrar muitas dificuldades, mas a graça vai mantê-los até o final, no caminho de Cristo, porque a mesma graça que salva é a graça que preserva. Né? É isso que eles dizem, o Senhor, né, vai completar a sua obra. Então essas eram as doutrinas que eles afirmavam. Eram esses entendimentos bíblicos que mostravam a reação àquilo que foi feito pelos ataques arminianos. E uma coisa interessante, os 5 pontos eles não foram formulados como uma confissão super abrangente. As confissões abrangentes, né, segundo os reformados dessa época, eram a confissão belga e o catecismo de Heidelberg. Eram essas as confissões abrangentes que abarcavam todos os pontos da tradição reformada. Os 5 pontos, né, eles vieram como uma reação aos ataques. Eles vieram para resumir a soteriologia calvinista. Então, eles não podem ser tidos como, não, isso é o que a tradição reformada é. A gente está aprendendo que não é assim. É um ponto da tradição reformada. É um ponto importante, essencial. Mas não é o todo. Né? Não é o todo. A soteriologia faz parte de uma coisa, mas a tradição reformada ela é muito maior, ela abrange muitas outras coisas. E desde esse tempo eles já tinham, né, esse entendimento. Eu coloquei aqui no nosso material 2 coisas para vocês aprofundarem, que é sobre a estrutura em que os cânones foram formados, vocês vão poder ver isso quando eu disponibilizar o material. E uma outra coisa é sobre o acróstico TULIP. Ele é um acróstico novo, ele não foi criado nessa época aí. A primeira menção registrada que nós temos é do século XX, 1919. Lá nos teólogos dos Estados Unidos, eles que falam isso do TULIP, né? E tentam resumir ali da forma que eles quiseram pelas iniciais. Em inglês, obviamente, por isso que é o TULIP, e faz referência à tulipa, né? Uma flor holandesa, 5 pétalas. É muito legal isso, né? Uma flor de 5 pétalas que eles colocam ali também. Aí eu coloquei aqui para vocês. Coloquei também para vocês aprofundarem alguns teólogos na história da igreja que eles propõem outros resumos, né? O Roses, o Gospel e outros aqui, para poder resumir melhor, porque na visão deles o TULIP não resumiria tão bem. E também outros que defendem, não, a gente tem o TULIP, ele ficou conhecido, ele ficou famoso, então vamos usar ele, para que a gente vai ter outro, né? Eu coloquei isso aqui para vocês aprofundarem, se vocês quiserem, obviamente. Vocês vão querer, né? É isso aí, obrigado, Nilo. Ok, e aí para a gente já introduzir aquilo que será falado na próxima semana, eu queria trazer aqui para vocês um resumo daquilo que é a teologia, a soteriologia calvinista, que é com esses 2 temas aí, o tema da soberania e da graça de Deus. Tá? A soteriologia calvinista ela está sempre embasada nesses 2 pilares. De um aspecto ela mostra a soberania de Deus e de um aspecto ela mostra também a graça de Deus. Então ela está sempre entremeada dessas 2 coisas. E eu queria que você já tivesse essa visão desde já, para que a gente começasse a conversar sobre esses assuntos e aprofundar também na próxima semana. Tá bom? Deixa eu colocar aqui. Ó. A soberania e a graça de Deus são de mãos dadas na soteriologia reformada. Não é sem razão que as doutrinas reforçadas por Dort, temidas muitas vezes, né, pela soberania de Deus, são carinhosamente chamadas de doutrinas da graça. Elas foram temidas por causa da soberania de Deus, mas ficaram conhecidas por doutrinas da graça, que mostram essa graça de Deus por pecadores. E doutrinas da graça foi um termo utilizado primeiramente pelos batistas, olha que legal. Então, antes mesmo dos presbiterianos começarem a utilizar esse termo, de cunharem esse termo, os batistas do ramo calvinista dos batistas, como a gente estudou também, lembra? Lembram disso? Os batistas lá, eles começaram a falar, não, isso são as doutrinas da graça. Então, eles começaram a cunhar esse termo. E aí, o ponto é que o Deus triuno nos salva não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação, soberania e graça, segundo Timóteo 1,9. O Pai marca para a salvação, o Filho nos conquista e o Espírito Santo aplica os méritos de Cristo a nós. Tudo em soberania e graça. Olha esse texto aqui de 2 Timóteo. Eu peguei aqui a parte B
do capítulo 1, versículo 8 e o 9 inteiro. Pelo contrário, participe comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi concedida ou dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Né? Paulo está chamando Timóteo e fala, olha, vem participar comigo. Vem participar comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, né? Esse Evangelho é o poder de Deus, esse Evangelho nos salvou. O Senhor nos chamou através do Evangelho. E isso não foi segundo as nossas obras, foi por causa da determinação dele. Foi por causa da soberania dele e por causa da graça dele em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Isso é muito precioso, né? Destacar aqui o ponto de soberania e graça na obra do Pai. Eu coloquei o aspecto trinitário aqui dentro da soberania e graça na obra do Pai. Eu acho que a gente não vai conseguir terminar, mas pelo menos esse sobre o Pai a gente termina e na próxima semana a gente continua. Tá bom? Mas soberania e graça na obra do Pai. Perceba como os aspectos de soberania e graça, eu quero que vocês vejam isso, eles não são limitados a uma pessoa só. Eles são baseados em toda a trindade, cada um ali pela sua função, dentro da obra da salvação, dentro da obra do trabalho da salvação, eles desempenham. Vamos começar aqui pelo Pai. Olha só o aspecto de soberania na obra do Pai. Quem pegou esses textos, por favor? Acho que foi o Cristiano. Dá o microfone aqui para ele ler para a gente. Será que o olheiro não tem direito sobre... Será que o olheiro não... Gente, Tira o óculos para enxergar melhor. chegar melhor. Será que o olheiro não tem direito sobre a massa para do mesmo barro fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Que diremos, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos de ira preparados para a destruição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia que de antemão preparou para a glória? O 11, 9 e 11 também. E os gêmeos ainda não eram nascidos, nem tinham feito bem ou mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Então, nesses dois textos aqui, eu coloquei outros mais aqui no nosso material, você pode ver depois. Eu quero que você veja o aspecto de soberania na obra do Pai. Ele elege da mesma massa. Uns vasos para a honra, outros vasos para a desonra. Quem é que pode virar para o Senhor, apontar o dedo para ele e dizer que ele é injusto? É isso que Paulo está falando ali em Romanos 9. Aí você fala assim, não, mas é porque ele viu a fé. É porque ele viu a fé no coração, e aí por isso ele escolheu. Aí tem um Romanos 9, 11, né? Nem os gêmeos eram nascidos, trazendo o exemplo de quem? Esaú e Jacó. Nem os gêmeos eram nascidos para que o propósito quanto à eleição se fizesse cumprido. Né? Para que não seja por obras, para que não seja por aquilo que os homens façam, mas por aquele que chama. Então, Deus é soberano na sua eleição. Ele escolhe porque ele é soberano e ele faz conforme lhe apraz. Então, esse é o aspecto de soberania. Mas ele deve ser balanceado com o aspecto de graça também. Então, nunca é só a soberania, né? É sempre a soberania entremeada com a graça. E aí a gente vai ver sobre esses textos, a gente vai ler esses textos, eu vou encerrar a aula com esse tópico e depois a gente continua na próxima. Tá bom? Quem pegou Efésios 1, 5 a 6, pode ler, por favor? Nos predestinou para Ele, para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito de sua vontade, para o louvor da glória de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Para o louvor da glória de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. É isso que eu quero que vocês vejam. Próximo texto, quem pegou? 2 Tessalonicenses 2, 3. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus os escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Nós devemos dar graças a Deus por vocês, porque Deus escolheu vocês.
Mas isso não foi por causa de vocês, né? No final das contas, a causa é o amor dele. É isso que a gente vai ver nos próximos textos. Quem pegou Deuteronômio 7, 6 a 8, pode ler, por favor, sobre a escolha de Israel. Porque vocês são povo santo para o Senhor, seu Deus. O Senhor, seu Deus, os escolheu para que de todos os povos que há sobre a terra, vocês fossem seu povo próprio. O Senhor os amou e os escolheu, não porque vocês eram mais numerosos do que outros povos, pois vocês eram o menor de todos os povos, mas porque o Senhor os amava e para cumprir o juramento que tinha feito ao pai de vocês. O Senhor os tirou com mão poderosa e os resgatou da casa da servidão, do poder de Faraó, rei do Egito. E o último texto, Efésios 1 de novo, agora 4 e o 5. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor, nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito de sua vontade. Glória a Deus, amém. Em amor nos predestinou, né? Por causa da sua graça, não porque a gente era bom, não porque tinha alguma coisa em nós, mas ele fez porque ele quis, mas ele fez porque ele amou também. Então, se nós formos achar uma causa da eleição, ela está onde? Ela está em Deus, no amor dele, por pecadores indignos, por pecadores que não merecem, por pessoas que não valem nada, mas que o Senhor escolheu amar. Então, ao mesmo tempo que na obra do Pai, nós vemos esse aspecto de soberania, que ele faz como quer, que ele escolhe a quem quer, que nisso não está por causa do homem, por causa de que ele creria, por causa das obras que ele faz. Ele também diz assim, mas eu escolhi vocês porque eu amei vocês. Porque eu me relacionei com vocês desde o início. Porque eu quis amar, porque eu movi o meu coração para gente que não vale nada. E eu quis fazer isso. E eu ainda vou enviar o plano perfeito de salvação para que vocês sejam resgatados e sejam ligados a mim. Então, esses dois aspectos eles sempre vão existir dentro da soteriologia calvinista. Nós entendemos, obviamente, que isso está com base nas Escrituras, que é o testemunho das Escrituras. E isso tira totalmente a glória do homem e dá totalmente a glória para Deus. Isso aqui seria só a soberania e graça na obra do Pai. Eu ainda queria mostrar a soberania e graça na obra do Filho e a soberania e graça na obra do Espírito. Então, eu sei que eu espalhei esses textos aí, mas não vai dar tempo. A gente continua na próxima semana. Eu vou trazer algumas outras aplicações e vou falar um pouco mais também, resumidamente, óbvio, sobre os 5 pontos, trazendo algumas nuances que têm sido importantes. Ok? Beleza. Aqui são algumas recomendações, mas eu posso fazer na próxima semana. Não tem problema, é a mesma aula, né? Eu queria comentar sobre esses livros, mas depois eu comento. E aqui é a tarefa de vocês, tá? Eu preciso que vocês comecem a ler os cânones de Dort e anotem pontos que mais chamaram a sua atenção, tá? O documento será disponibilizado através do grupo da secretaria. Então, eu vou colocar lá, através do grupo da secretaria, os cânones de Dort. Está um documento grande, não se assuste, está 25 páginas. Só que as margens estão desse tamanho e o texto só está no meio, porque é um documento antigo, né? Então, ele está só no meio. Então, acho que daria só umas 10 ali, se fosse numa página normal. Mas é o documento original. E o que eu estou querendo que vocês façam, exercitando os irmãos, é para que a gente volte para essas fontes originais e veja como realmente estava escrito ali, como eles realmente afirmaram, e não simplesmente fiquemos com pensamentos populares, o que o fulano disse, o que o ciclano disse, mas o que realmente está ali. Então, comece a ler os cânones de Dort. Eu vou ficar muito feliz se você ler, você vai ganhar vários livros comentados. Não é por obras, lembre disso. É por graça. Vocês têm que fazer as coisas pela graça de Deus. Comecem a ler e na semana que vem a gente retorna. Ok? Então, vou orar para a gente fechar nossa aula. Se você tiver perguntas, anote e traz para mim, que na próxima semana a gente tira um tempinho. Muito obrigado, Senhor, pela tua soberania e graça em salvar pecadores e em ter toda a glória para ti. Obrigado, Deus, porque o Senhor cuida do seu povo, porque o Senhor age na história e porque o Senhor também nos ensina a cada dia na igreja local. Louvado seja o teu nome, Deus. Continue nos abençoando. Em nome de Cristo. Amém.